Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as fontes históricas de Jesus, não cristãs. Vou falar de dois autores, Celso e Flávio Josefo. Vou usar como referência o livro de John P. Maher, Um Judeu Marginal, Repensando Jesus Histórico, volume 1, de 1992, da editora Imago, e o livro de James Charles Worth, Jesus dentro do Judaísmo, que é um livro também da Imago, de 88. Tá? Então, o primeiro texto é o Celso. O Celso era um médico ali do século II. Ele escreveu um livro chamado O Verdadeiro Discurso. Né? Foi escrito por Celso por volta do ano 180. Essa obra foi encaminhada para Orígenes, cristão, lá de Alexandria, para ser refutada, isso por volta do ano 245, quando ele escreveu Contra Celso. Então, o texto Contra Celso ele foi escrito de fato no século III, mas ele está se referindo ao texto de Celso, que foi escrito lá por volta de 170, no século II. Então, atribui-se credibilidade às citações de Orígenes, porque, como ele está refutando Celso, imagina-se que ele vá reproduzir os textos de Celso sem corromper, né? Porque senão as pessoas vão logo notar e vão falar assim, pô, mas você está mexendo, o cara não falou aquilo, né? Então, imagina-se que ele teve certo cuidado em reproduzir as falas de Celso. E ali no Celso, quando ele vai descrever o nascimento de Jesus, ele fala de uma tradição que chegou até ele, de que Jesus teria sido filho de um soldado romano chamado Pantera. Isso está lá no Celso, no texto do Celso. E Orígenes responde a isso. Então veja, você tem um texto do século II, do Celso, 170, em que ele, quando trata do nascimento de Jesus, não estamos falando do Jesus mítico, nem do Jesus da religião, estamos falando do Jesus histórico mesmo. Ele fala que ele tinha pai e era um soldado romano. Tá? Então, é uma pessoa de carne e osso. Seria o momento perfeito para o Celso dizer, olha, tudo isso foi invenção. Não teve esse personagem. Isso foi inventado. Não existe isso. E ele não falou. Ele não é cristão. Ele é um opositor ao cristão. Escreveu um texto só falando mal dos cristãos. E ele não usou esse argumento. Tá? Então essa ausência ela é bastante sentida. Assim. Não tem como explicar, senão o fato de que essa questão simplesmente não estava colocada naquela época. A não historicidade de Jesus. Né? Joséfo, em Antiguidades Judaicas, tem um trecho. Em Antiguidades Judaicas, ele escreveu por volta do ano 90, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, lá no capítulo 18, onde ele vai escrever assim, vou falar o trecho inteiro. Né? Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas surpreendentes, um mestre de pessoas que recebiam a verdade com prazer. Ele motivou tanto muitos judeus como muitos gregos. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos condenou à cruz, já que ele era acusado por aqueles da mais alta categoria entre nós, judeus, né, os que o amavam desde o início não pararam de amá-lo, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os profetas de Deus tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E até agora a tribo dos cristãos assim chamados por causa dele não se extinguiu. Tá? Esse é o texto, tal como consta aqui desses dois livros que eu falei aqui, do John P. Maher e do James Charles Worth. Bom, temos aqui, segundo os dois autores, tanto James Charles Worth como o John P. Maher, temos aqui que uma interpolação, ou seja, existe trechos aqui que provavelmente não constavam do original. Por que ele diz que provavelmente não constaram? Porque está muito grosseiramente, Joséfo não teria dito isso. Está se referindo a três passagens. Primeiro, se é lícito chamá-lo de homem, porque era Deus, Joséfo não teria isso. Para Joséfo, Jesus não era Deus. Joséfo não é cristão. E segunda passagem, ele era o Cristo. Bem estranho isso. Terceira passagem, porque ele apareceu a eles vivo novamente ao terceiro dia, como os profetas de Deus tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. Bom,
Isso é um texto de um cristão, né? Então a conclusão é que Joséfo não poderia ter dito isso. Tá? O próprio Orígenes, em Comentários a Mateus, capítulo 10, 17, ele diz claramente que Joséfo não era cristão. Essa expressão, agora esses são os acréscimos, agora vamos falar do resto, o que ficou e por que ficou, né? Essa expressão, um homem sábio, Jesus, um homem sábio, essa expressão, homem sábio, Joséfo usa para outras pessoas. E é bastante comum ele usar isso daí. Então, não chama atenção, deve estar no texto mesmo, tá? Quando diz assim, quando Jesus chamou a muitos gregos e judeus, isso está em contradição com o Evangelho, porque no Evangelho Jesus pregou para judeus. A mulher sírio-fenícia ou centurião, que são citados como gregos, né? Gregos e romanos, né? Não judeus, né? Que estariam lá ouvindo a Jesus também, são pontos muito isolados. Jesus não pregou para eles estavam lá no grupo. Tá? Jesus pregou para judeus. Então, quando Joséfo fala que Jesus pregou para muitos judeus, para muitos gregos, principalmente, muitos gregos, está em contradição com os evangelhos. Então, segundo o critério de contradição, é possível que isso seja original mesmo. Porque um cristão não colocaria isso. E essa é outra passagem daí, né? Essa questão de denominar os cristãos de tribo também é uma forma bastante peculiar e comum, característica de Joséfo. Então, deve estar no original mesmo. Quando, no capítulo 20 de Antiguidade Judaica, ele se refere a Tiago, irmão de Jesus, presume que esse Jesus já tenha citado antes, porque senão a pessoa que está lendo ali o capítulo 20, mas que Jesus? Né? Então, ter uma referência a Jesus no capítulo 18 faz todo sentido quando se vê o capítulo 20. Tá? Outra questão, quando se diz assim, aos que mataram Jesus, como aqueles da mais alta categoria entre nós, num momento em que os cristãos, quer dizer, ele está falando que quem matou Jesus foi Pilatos, tá? E está dizendo que os judeus eram da mais alta categoria, que estavam lá envolvidos no caso. Então ele está meio que aliviando a barra dos judeus, né? Tá? Então um cristão não escreveria isso. No ano 70, o que se viu foi que os cristãos começaram a aumentar a culpa pelo fato de Jesus ter morrido aos judeus. Então os judeus cada vez mais passam a ser culpados disso e aliviar a barra de Roma. Tá? Esse texto do José ele faz o contrário, ele bota a culpa em Roma e alivia a barra dos judeus, tá? Ao contrário, os cristãos não fariam isso. Então, deve ser original também, tá? Outra questão que o Charles Wolff nota é que existe um texto de Joséfo sem essas três interpolações que eu falei, né? Se é que ele era homem, ele é o Cristo e o ressuscitou lá e cumpriu as escrituras. Essas três passagens, sem elas, aparece num texto que é o documento de Agápios. É um documento escrito em árabe do século X, sem os trechos interpolados. Então isso meio que reforça a ideia de que de fato existisse um substrato autêntico. Outra questão que é colocada é assim, poxa, mas me diz um historiador não cristão que defenda a historicidade de Jesus, ou que defenda esse texto como autêntico, né? Um núcleo autêntico. Bom, nós temos entre os judeus, temos Paul Winter e Louis Feldman. São dois historiadores bem conceituados, judeus. Tá? E temos também Morton Smith, que é o que a gente pode chamar de um cristão nada ortodoxo. Ele diz que Jesus era mago. Então, e analisando em contexto a obra, nós vemos então que tem a passagem de Jesus, a passagem de Tiago, irmão de Jesus, e a passagem também de João Batista. Esses três personagens são citados ali no nascimento aí de Jesus. Então, está meio que coerente essa historicidade. A passagem sem interpolação ficaria como? Ficaria assim, ó.
porque se diz assim, que se você tirar essas interpolações, você tem que emendar as frases, as coisas não fazem sentido. Tudo bem, então vamos ver como é que ficaria. Ficaria assim. Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, porque ele foi o autor de coisas surpreendentes, um mestre de pessoas que recebiam a verdade com prazer. Ele motivou tanto muitos judeus como muitos gregos. E quando Pôncio Pilatos condenou à cruz, já que ele era acusado por aqueles da mais alta categoria entre nós, os que o amavam desde o início não deixaram de amá-lo. E até agora a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não se extinguiu. Então veja, inclusive no final tá, a tribo dos cristãos não se extinguiu. Parece que ele está querendo que se extingua, né? Mais uma coisa que esse texto deve ser original, esse não se extinguiu, porque um cristão não diria isso. Então, o John P. Mayer, ele destaca, o texto final, você não precisa acertar tempo de verbo, você não precisa mexer na parte que ficou. Você tirando as interpolações, o texto fica limpinho e fica simples, fica fluido, ele é perfeitamente natural. Sobre as questões que alegam assim, mas se você for analisar a narrativa do capítulo 18, o parágrafo anterior fala de uma coisa, e ele quebra ali falando sobre Jesus. O John P. Mayer diz o seguinte, olha, é o que o Joséfo mais gosta de fazer. Tem várias exemplos de quebras ao longo do texto de Joséfo em outras partes. Thackeray, né, que é um autor citado aí pelo John P. Mayer, ele diz assim, a obra de Joséfo é uma colcha de retalhos. Então, ter quebra aí não quer dizer muita coisa. Outra questão. Aí vamos agora falar com Justino, no século II. Ele está escrevendo um texto que é Diálogo com Trífon. Trífon é um judeu. Tá? Aí é alegado que esse Trífon, ele alegaria que ele estaria com debates com Justino sobre a existência ou não de Jesus. Né? Poxa, mas será? Vamos então olhar o texto. Né? Porque isso foi colocado na live do Antônio Miranda, tem o link aqui embaixo, mas ele não disse onde está o texto. Né? Vamos ver aqui os textos que eu tentei achar no diálogo com Trífon, o que poderia ser mais perto disso. Né? Diz assim, no capítulo 62, e Trífon disse, esse ponto foi provado por mim forçosamente, e por muitos argumentos, meu amigo. Resta então provar que ele se submeteu a tornar-se homem pela Virgem, segundo a vontade de seu pai, e ser crucificado e morrer. Prove também claramente que depois disso ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Então, essa é uma primeira passagem, ele está querendo provas sobre isso, né, de que foi nasceu de uma virgem, mas ele não está questionando o fato da autenticidade, ele está questionando nascer de virgem. Outra passagem, também no diálogo com Trífon, e aí no capítulo 89, ele diz assim, tenha certeza de que toda a nossa nação espera por Cristo, e nós admitimos que todas as escrituras que você citou se referem a ele. Além disso, também admito que o nome de Jesus, pelo qual o Filho foi chamado, me inclinou muito fortemente para adotar esta visão. Mas se Cristo deveria ser tão vergonhosamente crucificado, isso nós, então, estamos em dúvida sobre isso. Pois todo aquele que é crucificado é dito na lei como amaldiçoado, de modo que eu sou extremamente incrédulo nesse ponto. É bastante claro, de fato, que as Escrituras anunciam que Cristo deve sofrer, mas queremos saber se você pode provar para nós se foi pelo sofrimento amaldiçoado pela lei. Então, Trífon mostram que os judeus eles não negam a existência de Jesus. Nessas passagens, e ao longo do texto, né, não se está questionando a existência de Cristo. O que está o Messias prometido, o Trífon acreditava nesse Messias que estava por vir. Na verdade, o que eles negavam era o fato de que o Jesus e o Messias seriam a mesma pessoa. Então, para Trífon, Jesus não é o Messias, mas ele não está negando a historicidade de Jesus. Por conta disso, eles ainda continuam esperando ser ungido. Esse era o pensamento seguido por Trífon.
Segundo o interlocutor de Justino, Trífon, a promessa messiânica do Cristo, que haveria de vir para proclamar liberdade aos cativos e consolar os aflitos de coração, era uma realidade indiscutível à luz das Escrituras. Também era indiscutível que a existência de Jesus de Nazaré, o qual vivera neste mundo até ser crucificado por Pôncio Pilatos. Entretanto, para o pensador judeu, esse Nazareno não era o Messias, tão esperado pelos judeus. Ele fora apenas um mestre como outro qualquer, nada mais. Definitivamente, as profecias messiânicas não se aplicam a Jesus, para Trífon. Então, Trífon não está questionando a não existência de Jesus. O texto todo, ele está dizendo que Jesus não se enquadra naquelas profecias. É isso que está sendo colocado. Ainda aqui no texto de Joséfo, vamos analisar um pouco mais essa passagem do capítulo 20 sobre Tiago, tá? Aí diz assim, que Ananias convenceu uma assembleia e juízes e colocou diante dela o irmão de Jesus, que é cognominado Messias, irmão de Tiago e alguns outros. Acusou-os de terem transgredido a lei, o Ananias, né? E os entregou para serem apedrejados. Antiguidades Judaicas, capítulo 20. O texto é encontrado, sem qualquer variação apreciável, em manuscrito grego antigo. Eusébio, do século IV, em História Eclesiástica, né, ele, capítulo 2, 23 e 22, também cita esse trecho do Joséfo, Tiago, irmão de Jesus. Tiago é denominado Tiago, irmão do Senhor, em Gálatas 1,19, e não como irmão de Jesus. Tá? Então, esse trecho, Tiago, irmão de Jesus, ele está meio diferente do Evangelho. Então, novamente, está diferente é porque deve ser original mesmo, isso não é um texto cristão. Porque se fosse cristão, escreveria Tiago, irmão do Senhor. Né? No Novo Testamento, Tiago é denominado Tiago, irmão do Senhor, como aparece em Gálatas 1,19. Ademais, o martírio que é relatado aqui é que Tiago foi apedrejado e morreu apedrejado. Mas, no texto, conforme Egesipo, que é um padre da igreja, é diferente. Tiago não morreu apedrejado. Ele começou a ser apedrejado, mas aí depois interromperam e depois ele morreu a pauladas. Então, está um pouco diferente. Então, se fosse cristão, a interpolação seguiria o relato de Egesipo, mas isso não aconteceu. Esse relato do Egesipo também é corroborado pelo Clemente de Alexandria. O Contracelso Lauriges também fala desse capítulo 20, explicitamente. Veja, nós falamos ali que o primeiro a falar desse testemunho flaviano foi o Eusébio, tá? Mas aqui o Orígenes, ele cita esse do capítulo 20. Ele diz assim, eu gostaria de dizer a Celso, que representa o judeu, aceitando de alguma forma João como Batista, que batizou Jesus, que a existência de João Batista batizando para a remissão dos pecados é relatada por alguém que não viveu muito tempo depois de João e Jesus. Para no 18º livro de suas Antiguidades Judaicas, Joséfo dá o testemunho de João como tendo sido Batista e como a promessa de purificação para aqueles que se submeteram ao rito. Agora, esse escritor, o Joséfo, embora não acreditando em Jesus como Cristo, ao publicar a causa da queda de Jerusalém e a destruição do templo, enquanto ele deveria ter dito que a conspiração contra Jesus foi a causa dessas calamidades sobre o povo, pois eles mataram a Cristo, que era um profeta, diz Joséfo, no entanto, sendo, embora contra sua vontade, não muito longe da verdade, que esses desastres aconteceram aos judeus como uma punição pela morte de Tiago, o justo, que era irmão de Jesus, chamado Cristo. Os judeus o mataram, embora ele fosse um homem justo. Então, veja, eu chamo a atenção para isso, porque as pessoas estão dizendo, que essa identificação de Jesus por Joséfo só vai aparecer em Eusébio. Mas o capítulo 20 é citado textualmente no Contracelso.
no capítulo 47 do Contra Celso. Ele, inclusive, faz referência à Antiguidade Judaica, capítulo 18. Estamos falando da mesma passagem, em que ele se refere a Tiago, irmão de Jesus. Tá? Então, temos aí essa passagem. O Orígenes, em Comentários a Mateus, livro 2, capítulo 10, 17, ele vai dizer o seguinte: é tão grande a reputação de justiça entre o povo, da justiça de Tiago, que Flávio José, que escreveu as Antiguidades dos Judeus em 20 livros, ao querer expor a causa pela qual as pessoas sofreram tantos infortúnios, que até o templo foi arrasado, disse que essas coisas aconteceram com ele de acordo com a ira de Deus, em consequência das coisas que ousaram fazer contra Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. E o maravilhoso é que, embora não tenha aceitado Jesus como Cristo, ele ainda deu testemunho de que a retidão de Tiago era tão grande, e ele diz que as pessoas pensavam que havia sofrido essas coisas por causa de Tiago. Então veja, Orígenes já está dizendo aí no século III, tá, que o texto que ele tem em mãos, do Flávio Joséfo, tem essa passagem de Tiago, irmão de Jesus. Tá? A passagem do testemunho flaviano, ele não cita diretamente, mas quando ele diz que Joséfo não reconhecia Jesus como Cristo, poxa, parece que ele tem consciência dessa outra passagem também do 18. É isso que o John P. Mayer, ele não bate o martelo, mas ele deixa isso na entrelinha. Porque de onde que ele tiraria essa informação de que Joséfo não reconhecia como Messias? Se ele está falando aqui de antiguidade judaica, poxa, cara, assim, de qualquer maneira, o testemunho, como José falando com Jesus, já é corroborado por Orígenes, tá? Então, a ideia de que não, isso só acontece com Eusébio, não, já tem Orígenes. Então é isso. Muito obrigado, então.